Vamos lá, Malaquias capítulo 3, verso 6. Agora nós estamos encaminhando para concluir essa série de mensagens sobre corrigindo a nossa visão sobre Deus, amém? Obrigado. Corrigindo a nossa visão sobre Deus. Vamos lá. Malaquias capítulo 3, verso 6. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo por essa razão. Diga comigo, por essa razão. Mais forte, diga assim, por essa razão. Vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Amém? Quero orar mais uma vez, se você puder fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, é uma gratidão muito grande que nós temos de estarmos aqui reunidos no seu nome. Obrigado, Deus, por estarmos num país onde temos liberdade de culto, liberdade de pregar a palavra, liberdade de estarmos em comunhão. Prepara nosso coração para quando essa liberdade, se porventura acontecer, for retirada de nós. Mas enquanto isso não acontecer, Pai, nos dê uma alegria de corresponder, Pai, com esse privilégio que temos. Nos ajude, Senhor, a ter gratidão por estarmos aqui. Nos ajude, Pai, a corresponder com essa graça que temos de estarmos unidos aqui. Deus, leva a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos intelectos cativo à obediência de Cristo. Senhor, governa a nossa mente, nossos pensamentos, a maneira como nós andamos, a maneira como nós agimos. Venha tocar cada coração aqui. De maneira, Deus, que nenhum de nós venha sair deste lugar da mesma maneira que entrou. Todos nós possamos ser tocados, ministrados, impactados pelo poder da Tua Palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, em verdade, né? Primeiro, só nesse aspecto de em verdade, já poderíamos falar bastante coisa, né? Por ser uma exposição, nós estamos tentando ensinar e, né, versículo a versículo, o que significa essa carta, esse livro de Malaquias. Quando ele começa dizendo em verdade, nós não podemos esquecer do que veio antes. O que veio antes, né? O que veio antes foi o Senhor sondando o coração do seu povo. E sondando o coração do seu povo, percebeu que o seu povo, na época aqui, o povo de Israel, estava com sérios problemas contra a pessoa de Deus. E quais são um desses sérios problemas? Eles estavam questionando sobre a justiça de Deus. E antes ainda, eles estavam questionando sobre o amor de Deus. Deus, de maneira paciente, foi respondendo para eles que, na verdade, eles estavam com dificuldade de encontrar o amor de Deus, porque eles estavam focando nesse amor humano, esse amor que não encontra problemas, que não encontra dificuldade. E a resposta de Deus foi: eu os amo. E como que Deus construiu esse eu vos amo? Eu sempre vos amei. Eu nunca deixei de amar vocês. Tá? E ele respondeu que esse amor é um amor soberano. E sobre a justiça ele diz o seguinte: em verdade, antes ainda ele tinha dito, o motivo de vocês não estarem mais acreditando na minha justiça é porque vocês começaram a praticar e a confiar na sua própria. E nós destruímos então todo o conceito de justiça que nós temos. E aí, semana passada a gente falou então que a resposta de Deus para um povo que já não crê mais no amor de Deus, não crê mais no justiça de Deus, é: eu estou vindo para cumprir toda justiça e julgamento. Haverá um dia onde eu virei e vou trazer justiça sobre todos os segredos dos homens. Então, quando ele começa dizendo no verso 6, em verdade, ele está querendo dizer o seguinte: agora vocês vão entender aonde eu quero chegar. Bom, é tipo assim, resumindo o que eu tenho para dizer contra vocês, é isso. Irmãos, prestem aqui em mim e comigo. Quando Deus está aqui chamando a atenção desse povo, através das práticas desse povo, Deus não está nem aí para a prática desse povo, mas através das práticas desse povo, Deus pôde mostrar para eles aonde estava o seu coração.
Então, em verdade, significa agora eu vou falar o que eu queria falar. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês realmente o que eu estou vendo no coração de vocês até agora. Eu estava tentando conversar, dialogar com vocês. E lembra que sempre como era a resposta do povo para Deus? No que? Não estamos entendendo. O que você está falando? Mas nós amamos você. O que nós estamos fazendo errado? Nós confiamos no seu amor. Aí Deus vai cutucando lá dentro, né? Vocês estão dizendo no coração de vocês, aonde está o amor de Deus? Vocês não estão falando com palavras. Eu estou vendo o coração de vocês. E vocês já deixaram entrar no coração de vocês a dúvida sobre o meu amor. Eles, Senhor, nós não estamos entendendo. Quando que nós falamos isso? E a mesma coisa em relação à justiça. Eu estou vendo que vocês estão falando no coração de vocês que Deus ama mais aquele que faz o mal do que nós que estamos aqui todo dia sacrificando animais, fazendo tudo para o Senhor. Aí Deus vem e fala: como é que é o negócio aí? Eu estou vendo o coração de vocês. E vendo o coração de vocês, eu vejo que vocês olham para mim e dizem que eu sou injusto. Aí Deus tenta conversar com eles: Senhor, quando que nós falamos isso? E Deus está falando: vocês não falaram, mas o coração de vocês pensa isso sobre mim. E a prática de vida de alguém que tem esse pensamento sobre Deus, nós vamos ler hoje. Então vamos lá, irmãos. A prática de alguém, a prática de um cristão, inclusive nós vamos ver a prática de um ofertante, de um cristão que se diz ofertante ou dizimista, está exposto aqui. Então quando ele diz em verdade, o que Deus está querendo resolver? Agora eu vou falar exatamente o que eu vejo de vocês. E o que eu vejo? Eu vejo que vocês não entendem algo sobre mim. Diz Deus: eu não mudo. E porque eu não mudo, vocês todos não sois completamente destruídos. Tenta imaginar Deus falando exatamente isso para mim e para você. O motivo de você não ser destruído não está em você, está em mim. Presta atenção. O motivo de eu e você não sermos fulminados agora não está em você. Nem no que você faz de bom, nem no que você faz de ruim. O motivo de eu não destruir vocês agora está em mim mesmo. Deus falando: sabe por que vocês não são destruídos? Ou respondendo os versos da semana passada: o dia do juízo, do julgamento, destruição. Lembra que eles estavam pedindo: Senhor, quando que vai ser a justiça dele? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque o dia que eu vier com justiça, quem pode permanecer? E como eles estavam confiando num amor muito pautado em bênçãos, e como eles estavam confiando na justiça deles, na prática religiosa, a resposta de Deus para eles começa no verso 6. Em verdade, eu quero dizer então para vocês o que acontece. É que eu só não destruo vocês porque eu não mudo. Verso 7. Desde a época dos vossos antepassados, vocês desviaram das minhas leis e não obedecem. Vocês começaram a acreditar que vocês são bons, que vocês conseguem, que vocês podem. Eu quero dizer para vocês que se fosse baseado na maneira como vocês me amam, eu destruiria todo mundo. Vocês só estão aqui porque eu amei vocês. Vocês só estão aqui porque eu justifiquei vocês. Vocês só estão aqui porque eu nunca mudei e nunca vou mudar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um coração que perdeu de vista o amor de Deus e sua justiça, produzirá um ídolo para o substituir, e por consequência terá um coração endurecido para o arrependimento, e por fim perderá o Senhor. Irmãos, é esse processo que nós vemos em todas as pessoas que abandonaram o Senhor. E se você não está conseguindo enxergar o teu coração dentro desse processo, possivelmente você já abandonou e nem sabe. Possivelmente o Deus que você adora não é mais o Deus da Bíblia. Nós vamos ver isso aqui acontecendo. Eu gosto do Salmo 103, por exemplo, que começa assim: lembra-te, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor vos tem
concedido. O benefício de quem? Do Senhor. Eu gosto de 1 João 4, versos 16 e 19, que eu vivo comentando com vocês. Podemos confiar plenamente nesse amor. Qual amor? Que Deus nos amou. Toda a confiança no amor pautada em bênçãos vai remover a imagem correta sobre Deus no nosso coração. Se nós estamos fundamentando a vida cristã baseado no amor que não decepciona, nós seremos decepcionados. Ser um discípulo de Jesus na época de Jesus era muito difícil. Ser um discípulo na época de Jesus seria ser considerado um herege. Sabiam disso? Ser um discípulo de Jesus na época de Jesus seria considerado colocar um alvo na testa. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente como discípulos de Jesus sofrerão, padecerão tribulações. Todos. Ele não excluiu ninguém. Então esse amor que exclui sofrimento não tem nada a ver com o cristianismo. E por que eles estavam escandalizados no amor de Deus? Porque eles estavam dizendo o seguinte: se o Senhor nos ama, por que nós estamos sofrendo tanto? E eles estavam dizendo: mas nós te amamos. E Deus estava respondendo: vocês não mais me amam porque vocês confiam no amor de vocês. Tem um texto da Bíblia que agora eu não consigo lembrar onde está. Diz que o nosso amor, ele é passageiro. Inclusive, se você tiver depois o cuidado de ler Lamentações capítulo 3, ele vai dizer exatamente isso. Os próprios profetas, ao entenderem o nível de pecado que eles tiveram, depois o nível de revelação que tiveram de Cristo, eles falaram: Senhor, entendemos agora que o que nós recebemos de punição é muito menos do que nós merecemos. Olha o pedido do Senhor, no verso 7. Agora, pois, voltai para mim. Irmãos, então, tudo que Deus está falando até agora é uma coisa só. Eu não quero que vocês mudem a prática de vocês, eu quero que vocês voltem para mim. Toda a conversa de Deus com esse povo até agora não é, presta atenção, eu não quero matar vocês, eu não quero aniquilar vocês, porque se eu quisesse fazer isso, eu já tinha feito. Eu quero que vocês voltem para mim. Irmãos, estão todos chamados nesses dias que nós estamos conversando sobre Malaquias, denunciando imagem errada do amor, imagem errada da justiça. É só por uma coisa: Deus falando: voltem para mim. Irmãos, a razão de eu e você ainda permanecermos vivos, e a razão de eu e você ainda estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo, é só porque Ele não muda. Salmo 6,3, ele vai deixar bem claro isso. Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos. Torna minha alma a se lembrar disso. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Vida cristã é resultado do que Ele fez e quem eu era. É essa relação. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Quando você vê a vida de Paulo, como que ele se vê? Eu, o pior, o maior pecador. Ele continua: eu não merecia ser alcançado e nem muito menos ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele se viu como o pior dos pecadores. Paulo nunca se apoiou no seu amor por Deus, mas no tamanho do amor de Deus por ele. Vida cristã é resultado do que ele fez. Então, quem eu era? Como diz Efésios capítulo 2 e capítulo 3. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Nós éramos chamados filhos da desobediência. Se nós pegarmos de maneira firme Efésios 2,3, vai dizer o seguinte: nós éramos estrangeiros, sem Deus, sem esperança.
este coração que precisa se relacionar com Deus que fez. É uma relação do que Ele é e quem eu sou. Quem Ele é? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que eu sou? Miserável pecador. Irmãos, sabe o que Deus está falando para aquele povo? Vocês nunca obedeceram os meus mandamentos. Vocês não chegaram até aqui porque vocês obedeceram. Justamente o contrário, porque vocês desobedeceram. Levanta a mão aqui quem nunca pecou. E se nós vamos lidar com Deus baseado em certo e errado, em acerto e erro, nós seremos fuzilados, porque confiar no seu amor a Deus, confiar na sua justiça, olhando a justiça de Deus, vai fazer você perder o Senhor. Foi exatamente a conversa que Paulo teve em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 1. Se vocês começarem a confiar na prática do que é certo e errado, vocês vão perder Cristo. Na verdade, se vocês estão recebendo esse evangelho, na verdade vocês já abandonaram Cristo faz tempo. Irmãos, vida cristã é o que Ele fez. Então eu entendo quem eu sou. É a revelação de quem Ele é. Então eu entendo quem eu sou. É o que Ele faz e continua fazendo. O que Ele faz e continua fazendo? Intercedendo por nós nos céus. E o que nós continuamos fazendo? Pecando todo dia. Se a gente não tem a compreensão dessas coisas, a gente já está muito longe da vida cristã. Muito distante. É onde Ele está e onde eu estou. Ele está nos céus e eu estou nesse mundo perverso, chamado o príncipe, desse tempo, que governa esse tempo, essa era, chamado de Satanás e não Jesus. Embora dos céus Ele governa toda a terra. É a sua promessa de voltar e se eu estou preparado para a sua volta. Vida cristã é entendimento do que Deus faz, Deus é, onde Ele está. E sobre nós, irmãos, se a gente não entende essa relação, nós já estamos perdendo o Senhor. Um coração que perdeu de vista o amor de Deus e sua justiça produzirá um ídolo. Não é mais Deus. É um Deus que você construiu para você. E toda vez que Deus vem e traz uma palavra de exortação, você fala no teu coração, isso não é para mim. Eu não estou fazendo isso. Eu não falei isso. E o Senhor está dizendo, eu que sondo os corações. Então, o Senhor só quer uma coisa em falar todas essas coisas para Malaquias, para o povo de Malaquias. Agora, pois, volte para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia vocês me indagam. Todavia vocês me indagam. Todavia vocês me questionam. Quando? Como? Senhor, nós nunca te abandonamos. Senhor, nós nunca deixamos de te amar. Nós nunca deixamos de confiar na sua justiça. Ai Deus, eu estava tentando ter uma conversa com vocês, um diálogo com vocês. Estava tentando fazer vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então agora eu vou ter que expor os vossos pecados. Malaquias capítulo 3, verso 8. Então Deus pergunta para eles. É possível um ser humano roubar algo de Deus? É possível isso? No entanto, vocês estão me roubando. E ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. Quem? A nação inteira está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, e não abrirei as comportas do céu, senão derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas.
Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Irmãos, por que Deus está literalmente jogando isso na cara deles? Porque eles achavam que ele estava amando o Senhor baseado no quê? Nas suas práticas religiosas. Daqui a pouco vai vir à tona. Daqui a pouco vai vir à tona, daqui a pouco eles não vão mais aguentar a exortação. E eles vão jogar para fora realmente o que eles pensam de Deus. Calma, vai chegar lá. O que talvez você não sabe quando Deus está questionando eles a respeito do dízimo, é que toda a experiência que esse povo, chamado povo de Israel, estava experimentando é o que Deus fazia. Eles não faziam nada certo. Absolutamente nada certo. Quando Deus diz que ele não muda, é porque Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão. E quando ele chama um cara chamado Moisés, Deus faz um pacto, uma aliança com Moisés. Mas essa aliança é uma aliança que nós chamamos de uma aliança condicionada. Êxodo capítulo 19, você vai ver isso. Se me obedecerdes, se permaneceres nas minhas palavras, então eu vos abençoarei. Inclusive, se você reler a promessa feita para o povo que chegou à beira do Jordão, o povo de Josué, a qual Josué conduziu a travessia do Jordão e conquistando a terra prometida, Deus prometeu uma terra, Deus os fez chegar naquela terra. Eles não fizeram absolutamente nada, a única coisa que eles continuavam fazendo era desobedecendo a Deus. E nesse aspecto Deus tinha dito que se eles guardassem, se eles praticassem, se eles permanecessem nas leis que Deus tinha colocado para eles, e eles falaram abertamente, tudo que o Senhor mandou nós faremos, completamente tudo. E se você acompanhar depois Deuteronômio capítulo 30, você vai perceber Deus colocando assim, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, quer um conselho? Escolhe a vida. Porque se vocês permanecerem nas minhas palavras, então eu abençoarei integralmente, vocês não terão enfermidades. Presta atenção, irmãos, que o pacto de Deus com eles é, se vocês permanecerem nas minhas palavras, eu garanto colheita mesmo em tempo de escassez. Eu prometo colheita mesmo quando não haverá chuva. Prova disso, eles andaram no meio do deserto e nunca faltou pão, porque chovia o pão do céu, chamado maná. Eles não trabalharam, mas tinham que comer. Prova disso que eles andaram durante 40 anos no deserto e a roupa deles crescia conforme eles cresciam. Eles estavam com sede. Moisés fale a rocha, e a rocha de uma pedra saía água para eles tomar. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Coríntios capítulo 10, que tudo isso era Cristo. E eles estavam abandonando Cristo quando eles estavam confiando na prática da sua religião. Para que você viu o dízimo, Marcelo? O dízimo era uma maneira de Deus promover justiça social, ensinando dessa maneira para eles que eles não poderiam ficar sendo governados por suas riquezas, porque Deus estava provando que toda a riqueza vem de Deus. Deus estava mostrando para eles quando tirou eles do Egito. Eles eram escravos no Egito, mas quando eles saíram do Egito, todas as pessoas ricas davam para eles, sem eles pedirem nada, riqueza, ouro, prato, correntes. Sabiam disso? Eles saíram do Egito de escravos, como pessoas muito ricas e prósperas. Para que você precisa de riqueza num deserto? Para que você precisa de ouro se não tem o que comprar? Nem de quem comprar. Então Deus das 12 tribos, ele disse para as 12 tribos, eu vou ensinar a vocês como funciona a administração nos céus. E a administração dos céus consiste em confiar no Rei dos céus. Eu vou demonstrar para vocês como eu cuido de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é permaneçam no meu amor. Permaneçam nas minhas palavras.
eles nunca permaneceram. Eles nunca obedeceram. E nós lemos aqui. Sabe por que vocês são consumidos? É porque eu não mudo. Porque se eu for depender de vocês, eu já teria consumido vocês. Sabe por quê? Porque eles falaram abertamente, tudo que o Senhor está dizendo aí, nós vamos cumprir. Tudo. Eles nunca cumpriram. A começar pelo primeiro e maior mandamento. Vocês lembram daquele jovem conversando com Jesus? Jesus, mas o que eu tenho que fazer para perder a vida eterna? Mas é simples, é fácil. O que é fácil então, Jesus? Cumpre os mandamentos e viverás. O que ele falou? Tenho feito isso desde criança. Nunca deixei de cumprir todos os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus, tendo visto o coração dele, disse. Uma versão que eu gosto mais diz, e Jesus o amou. Jesus o amou. E disse, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Então, siga-me. A Bíblia diz que isso entristeceu o coração dele. Entristeceu o coração dele. E ele disse, não quero. Os apóstolos, vendo isso, principalmente Pedro, disse, Senhor, mas se é nesse nível, se esse é o padrão para herdar a vida eterna, quem vai conseguir? Quem consegue? Jesus responde, ninguém consegue. Nenhum de vocês alcança o padrão do meu Pai. Eu consigo. Jesus não estava falando sobre prática. Jesus estava falando sobre confiar nas palavras dele. E é no próprio Jesus que todos tropeçaram. E é no próprio Jesus que quando Jesus veio, essa mesma geração de Malaquias, os filhos dos filhos desse povo de Malaquias, não apenas não recebeu, como mataram Jesus. Sabe por quê? Eles respondiam assim para Jesus. Nós já temos Moisés. Já praticamos tudo que está escrito na lei de Moisés. Não precisamos de você. Jesus respondendo, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque tudo que Moisés escreveu a meu respeito. Então, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, sempre é a mesma história. O homem achando que pode se salvar sem Deus. O homem acha que pode conseguir fazer alguma coisa sem Deus. Nós vemos que como que Deus, que é amor, revelou amor para nós, dando o seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 39, você vai lembrar que nós falamos disso. O amor de Deus está escondido, não em um lugar, mas em uma pessoa, Cristo. Então, quando esse povo de Israel estava aqui questionando o amor, estava questionando a pessoa de Cristo, não sabiam. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diante até o verso 20 e 21, diz o seguinte, porque Ele se fez pecado em nosso lugar para que nós fomos feitos justiça de Deus, o justo e justificador. Quando nós falamos que Deus é injusto, nós estamos abrindo mão de Cristo, porque a revelação da justiça para nós é Cristo. Então, daquelas 12 tribos, que Deus deu dinheiro para esse deserto, que Deus deu uma terra que mana, Deus deu uma terra que mana leite e mel. O que eles fizeram para merecer aquela terra? Sabe o que eles estavam falando? Nós estamos aqui porque nós somos bons. A gente derrotou os inimigos. A gente levantou as muralhas. Está entendendo o que eles estavam falando? Dessas 12 tribos, Deus separou uma tribo específica, a tribo de Levi. E a tribo de Levi foi separada para demonstrar que Deus sempre separa o primeiro para ele. E essa tribo de Levi eles chegando na terra prometida, eles nunca poderiam trabalhar para ganhar o seu sustento. Eles iriam receber o seu sustento através dos dízimos das outras 11 tribos. Mostrando assim que o corpo cuida do corpo.
mostrando assim que mesmo Deus que podendo dar tudo, que deu tudo para eles, mostrando que o padrão do reino dos céus é Deus dá mais para um para servir aquele que não tem, como diz 2 Coríntios capítulo 8. Mostrando a maneira que Deus governa os céus, que é o padrão da generosidade e o padrão do amor. Então os dízimos que Deus deu como lei para o povo de Israel, esse povo aqui, é para promover saúde no povo, para remover toda a injustiça social que poderia ter. Por falar, eu trabalhei mais, a minha terra produziu mais, não importa, você tiraria 10% de tudo que você colheu e traria na mão dos sacerdotes. Os sacerdotes comeriam, na mão dos levitas, os levitas tirariam 10% de tudo que recebeu e daria na mão dos sacerdotes. Os sacerdotes que não poderiam trabalhar, comeriam de tudo aquilo que recebeu, e o que sobrasse, eles deveriam socorrer os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e aquelas pessoas que teriam dificuldade. Essa era a maneira de Deus de fazer que aquela nação fosse uma nação modelo. Sabe por que nação modelo, irmãos? Sabe por que eu vou falar isso para você? Porque o padrão das outras nações é o padrão que nós vemos hoje, o capitalismo. Como que funciona o capitalismo? É a lei do mérito, não é? Embora a gente sabe que nem sempre funciona. E todo tipo de governo que tentou implementar a justiça é deturpado. Por quê? Porque o coração enganoso, o coração egoísta, egocêntrico, que pensa só em si mesmo. Deus queria destruir isso dentro do seu povo. Por exemplo, todas as nações existia o sistema dos escravos, por exemplo. Se você não podia pagar uma conta, você se tornaria escravo. Isso aconteceu até no meio do povo de Deus, mas não era para ser assim desde o início. Porque Deus definiu uma maneira onde houvesse justiça. Quer ver um exemplo disso? Por que você acha que na igreja, chamada Igreja dos Apóstolos, a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles? Por quê? Por que não tinha necessitado entre eles? Porque os ricos começaram a vender os seus bens para dar aos pobres. Isso é o padrão do reino dos céus. É o padrão da generosidade. E Deus de propósito promove alguns para terem mais e alguns para terem pouco, para que haja literalmente um padrão no nosso coração de não sermos enganados pelo amor ao dinheiro. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo bem. E não estavam trazendo os dízimos para promover justiça social. Então é como se eles estivessem fazendo, nós estamos bem. E o restante do povo? Como estava? É semelhante a nós hoje que tem dinheiro para investir em coisas e não tem dinheiro para socorrer os nossos irmãos. É a mesma coisa hoje. Como ele diz, eu não mudo. Então a conversa de Deus com esse povo é, eu quero demonstrar para vocês que as práticas estão denunciando o coração de vocês. Vocês estão dizendo que não me abandonaram, né? Vocês estão dizendo que vocês nunca estão falando isso que eu estou falando. Então tá bom. Então vocês estão me roubando. Agora eu vou deixar mais claro o que vocês estão fazendo. Quando vocês comem toda a comida e não deixam para socorrer o órfão, a viúva, vocês não estão roubando o órfão, a viúva, estão me roubando a mim. Porque vocês esqueceram que tudo que vocês têm fui eu que dei. Escute. Toda a experiência do povo de Israel foi resultado das promessas feitas a Abraão. Tudo que nós recebemos hoje, irmãos, de bênção, de graça, foi porque um homem conquistou isso para mim e para você, chamado Jesus, o descendente de Abraão. O descendente ao qual foi feitas as promessas, e qual cumpriu as promessas, Gálatas capítulo 3. Então quando você acha que você é cristão por algo que você faz, e continua achando que Deus tem que cumprir justiça quando alguém te ofende, você já está abandonando Cristo. Porque se você
encontra uma justiça fora de Cristo, você não precisa daquele que é a justiça. Toda a experiência do povo de Israel foi resultado das promessas feitas a Abraão. E os termos da aliança, sejam bênção ou maldição, estavam bem definidos por termos da mesma aliança. Eu gosto de um texto, nós não vamos abrir, mas você pode ler em casa. Deuteronômio capítulo 32, que é um cântico que Deus colocou na boca de Moisés. E Deus falou para Moisés colocar na boca de todo o povo. É o mesmo cântico que nos céus, em Apocalipse, Deus pede para aqueles que venceram cantar. Sabe qual é o cântico? Aqueles que chegaram no céu vão entender e vão cantar pela toda a eternidade. Nós não estamos aqui pelo nosso mérito. Estamos aqui por aquele que venceu. E o cântico de Moisés é mais ou menos assim. Deus fez, a gente não fez. Deus conseguiu, a gente não conseguiu. Ele prometeu e ele cumpriu. Nós prometemos e nós não cumprimos. Consegue entender, irmãos, o que é vida cristã? Resultado dessa equação. O culto, bem como a maneira como vivemos nossas vidas, inclusive nosso dinheiro, mostra quem Deus é para nós. Isso é uma verdade absoluta. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se até hoje você tem dificuldade de tirar parte dos teus recursos financeiros para trazer a casa de Deus, sinto muito lhe falar isso que eu vou falar agora. Mas o Senhor vai dizer para você, volte para mim. Se você tem um emprego é porque eu dei. Porque, não, mas esse emprego que eu tenho, Marcelo, eu trabalhei muito. Eu estudei muito. Quem te deu a inteligência para estudar? Quem deu a habilidade para você fazer o que você faz no seu trabalho? Não, Marcelo, veja bem. Então tá bom, quer que vá mais fundo? Você poderia ter nascido um esquizofrênico. Você poderia ter nascido cego. Você poderia ter nascido sem perna. Você poderia ter nascido sem braço. O que é pior, você poderia não ter nascido. Não pedir para nascer. Você percebe como vai aumentando o nível de negligência à pessoa de Deus? Por isso, irmãos, que no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, está escrito: bem-aventurados que não são, bem-aventurados que choram, não os que riem, bem-aventurados os pobres, não os ricos, bem-aventurados os humildes, não os arrogantes. Por quê? Não é porque Deus quer pisar na gente, é porque isso é quem nós somos, em detrimento de quem Ele é. Depois dessa conversa aberta com Deus, quando Deus escancara na cara deles que eles são ladrões, agora sim eles vão mostrar quem eles são de verdade. Vamos ver? Agora sim eles vão ficar invocados, vão dizer, então tá bom, agora eu quero falar tudo que eu penso sobre o Senhor. É isso mesmo que eu queria chegar nesse ponto. Eu queria chegar nesse lugar onde você mostra realmente o que você pensa de mim. Isso aqui, irmãos, está acontecendo. Essa semana a gente teve um fato muito triste. Não vou falar publicamente aqui, falamos com alguns irmãos. Um pastor de muito renome fez exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Então agora eu vou escancarar o que eu penso de Deus. Tem muita gente, irmãos, que está levando anos após anos na vida na igreja. Ora, jejua, até dá um dízimo. Mas o que ele pensa sobre Deus é escancarado. Diante da verdadeiro evangelho sendo pregado, é escancarado o que ele pensa de Deus. Vamos ver? Malaquias capítulo 3, verso 3 em diante. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, diz Deus. Pensa Deus falando. Quando vocês oram a mim, quando vocês dirigem a palavra para mim, sabe como eu recebo? Como uma palavra hostil. E ainda vocês ousam indagar o que temos falado contra ti. Percebe, irmãos, aqui um coração quase incapaz de se arrepender. Deus falando, vocês estão falando no coração de vocês que eu não te amo. Eu não. Quem?
Vocês estão falando no coração de vocês que eu sou injusto. Eu não. Quem é o Senhor? Eu só estou dizendo uma coisa, volte para mim. Mas nós nunca te abandonamos. Aí Deus escancara. Vocês estão me roubando. Deles. Nós? E as palavras que vocês dirigem a mim é blasfêmia. É uma palavra acusadora. E eles perguntam, o que é que nós temos falado contra ti? Sabe o que eles têm falado? Agora está escancarado. Vocês têm comentado que é inútil servir a Deus. E murmuram, que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus? Ou seja, que vantagem está tendo? O que eu estou ganhando com isso? E porque nós ficamos orando e lamentando perante o Deus dos exércitos, por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Tenta imaginar. Eles estão querendo dizer o seguinte, na verdade, Senhor, não estou vendo vantagem de vir para o culto todo domingo, jejuar, orar, assim, na boa. Não é bem isso que eu achava que era a vida cristã. Eu achava que eu ia ficar rico, eu achava que meus problemas iam acabar, eu achava, que nunca ia ter mais enfermidade, eu achava que eu ia para a igreja e todo mundo ia me amar, nunca ia ter problema. E na verdade, Deus, depois de tanto tempo de servir, não estou vendo mais utilidade nenhuma nisso. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam. Os que praticam mal, essas sim são as pessoas que você ama, Deus. Essas pessoas vivem desafiando o Senhor e nada lhes acontece. Se o Senhor está fazendo vista grossa para eles. Consegue entender, irmãos? Agora está escancarado o que eles pensam de Deus. Eles achavam que igreja era um playground. Eles achavam que igreja era um shopping. Eles achavam que, irmãos, todos esses pensamentos sobre Deus é porque eles negligenciaram. É que eles foram perdendo de vista o conceito de Deus. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias, diz as Escrituras? Muitos vão me abandonar. Não serão poucos. Muitos. Sabe por quê? Que muitos vão abandonar, porque aos poucos foram perdendo a imagem correta de Deus por conta desses dois conceitos, o amor e a justiça. A gente vê a mesma coisa no livro de Jó, como eu já expliquei para vocês. E semana que vem nós vamos continuar lendo Malaquias, na outra semana nós vamos concluir Malaquias. Concluindo Malaquias, eu vou falar um pouco sobre João Batista e sobre a geração de Jesus. Só para você não ficar num vácuo, no vazio. Quando Jesus chegou, ele viu uma pessoa antes, chamada João Batista. E sabe como João Batista começou a pregar? Raça de víboras. Vocês acham que vão fugir de Deus? Vocês acham que vocês conseguem escapar da ira daquele que está por vir? Sabe o que eles pensaram? Mata ele, pronto, está resolvido. A Bíblia diz que quando ele vier, até aqueles que os transpassaram verão ele vir. E naquele dia, todos os segredos dos homens serão escancarados. Então, tudo isso que ele está expondo aqui, e o povo está dizendo que não era com eles, ele diz que um dia você estará diante de mim, face a face. Então, lendo Apocalipse, nós lemos semana passada, essas pessoas vão olhar para a face dele e vão dizer, alguém nos mate, por favor, que nós não conseguimos olhar para ele. Irmãos, é tempo de nós pararmos de brincar de ser cristão. Na verdade, já passou o tempo.
Mas o evangelho vai cada vez ficando, vai cada vez ficar daqui para frente. Escuta o que eu estou falando. Você que é novo que nem eu, escute daqui para frente e você vai perceber isso. O evangelho vai cada vez ficar mais difícil de todos nós ouvirmos. Cada vez mais difícil. A Bíblia diz que nos últimos dias, através do Timóteo, o Espírito Santo afirma claramente que muitos apostatarão da fé e dentro da igreja surgirão falsos profetas. Sabe o que haverá também? Dificuldade? Será muito difícil de ouvir o verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo exorta Timóteo: quanto você puder, Timóteo, pregue o verdadeiro evangelho, porque haverá dias onde ninguém mais vai querer saber do verdadeiro. E está chegando esses dias, irmãos, onde as pessoas não suportam ouvir o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tira todo o amor que você tem por Deus. Todo o amor. Nós falamos aqui. Mas eu, Senhor. O verdadeiro evangelho remove toda a justiça que você pensa que você tem. O verdadeiro evangelho tira tudo que você acha que você é de bom. E ele vai dizer: não existe nada bom em você. Se uma coisa boa está em mim. Não existe nenhuma justiça que pode remover você do julgamento. Toda a justiça está em mim. Nesses dias, irmãos, onde o Espírito Santo está gritando ao coração da igreja, e é uma coisa só: volte para mim. O verdadeiro amor está escondido em Cristo. A justiça verdadeira é revelada em Cristo. Ele está dizendo: volte para mim. Escute. A religiosidade é esconderijo de um coração ingrato, endurecido e de quem não conhece a Deus. A religiosidade, que são as práticas que nós temos, né? Hoje em dia tem até roupa evangélica, né? Já viu? Tem lojas, você acessa lá no Google, moda evangélica, moda gospel, tem lá saia, tem tipo de roupa, né? E muitos corações continuam pensando mal sobre Deus, que foi exatamente a palavra que Deus trabalhou com Jó. E os teus amigos falaram mal de mim. Sabe por quê? Porque eles estavam falando assim para Jó: Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Sabe o que está acontecendo com você? De perder dinheiro, de perder os filhos, de perder o estado, está doente? Porque você fez alguma coisa mal. Deus nunca, olha os amigos de Jó, Deus nunca vai permitir que isso aconteça a alguém que não faça alguma coisa errada. Não. Se está acontecendo isso com você, é porque você fez alguma coisa errada. Tá vendo, Jó? Você perdeu todo o teu dinheiro, né? Sabe por que você perdeu o dinheiro? Porque você não é dizimista, Jó. Você estava roubando Deus, cara. E toda vez que Jó se defendia, ele falava assim: pode até ser, mas não é por causa disso. Pode até ser, mas não é por causa disso. E Jó responde aqui, texto maravilhoso, nós lemos lá, se não me engano, Jó capítulo 23, vocês se lembram? E Jó define Deus. Eu sei que Deus é soberano. E eu confio no meu Deus. A confiança de Jó não estava nele, embora ele fosse um grande homem, né? A confiança dele estava no Deus que ele servia. Então, irmãos, o verdadeiro evangelho vai destruir tudo aquilo que a gente acha que tem de bom, que a gente acha que pode, que a gente acha que consegue. Se você ainda pensa isso, você está tentando se esconder atrás de uma capa de religiosidade, ou como diz a Bíblia, a aparência de piedade. E pode ser que você perca Cristo. Tem muitos pastores, líderes hoje que estão se escondendo atrás de funções na igreja. Tira a função, acabou o homem de Deus. Tira a função dele. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes com líderes de célula. Inúmeras vezes, né, amor? Tira o cargo de líder de célula, acabou o líder. Não sabe fazer mais nada.
Porque ele estava apoiado num cargo de liderança. Ou faça o contrário, dê um cargo para um cristão. Aí nós também vemos o quanto ele estava atrás do cargo e não de Jesus. Agora vamos pensar, irmãos, uma época onde Deus começa a tirar tudo isso de nós. Tudo que a gente se apega. Tem pessoas que se apegam ao marido, à esposa, ao filho. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma onda de traição dentro da família. Pais denunciando filhos, filhos denunciando pais, esposas denunciando os esposos, maridos denunciando as esposas, membros denunciando os seus pastores. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque perderam o Senhor. Mas isso, irmãos, como nós falamos naquele dia, falando sobre o Espírito Santo, isso vai acontecendo gradativamente. Quer ver um exemplo disso? Se você vê alguém da tua família, alguém perto de você, bem próximo de você, sofrendo uma injustiça grande demais. Por exemplo, tenta imaginar se alguém da tua família, só tenta imaginar, alguém da tua família bem perto de você, por exemplo, poderia ser um irmão, poderia ser um primo, poderia ser um pai, uma mãe, que fosse raptado, e essa pessoa é crente, tá? Fosse raptado, sequestrado, e essa pessoa fosse violentada sexualmente. Tenta imaginar o que eu estou falando. Depois fosse morta. Você continuaria firme no Senhor ou não? Você perguntaria exatamente isso aqui. Aonde está o amor de Deus? E a outra, aonde está a justiça de Deus? E o pior, que essa pessoa ainda nem fosse presa. Como que você lidaria com isso? Sabe por que nós não demos com isso? Porque nunca aconteceu algo nesse nível com a gente. E se começa a acontecer? Se Deus começa a permitir que essas coisas aconteçam, por que esse povo estava desse jeito? Porque Deus estava permitindo eles serem provados para justamente perceberem aonde estava o coração deles. Deus está tentando mostrar, o teu coração já me abandonou faz tempo, eu estou tentando mostrar para vocês, volte para mim. Tenta imaginar um Deus que está para a porta de fora da igreja. Terrível, irmãos. Nós estamos cumprindo todo o ritual de jejum, de culto, tudo, e Deus para fora. O que adianta Deus estar para fora da igreja? Me responda. E é isso que estava acontecendo. Deus está dizendo, só quero uma coisa, volte para mim, e eu voltarei para vós. Porque eu não mudo. Você vê a mesma coisa na carta de Apocalipse. Numa geração que estava apenas 50 anos depois de Jesus morreu, Jesus vem e fala, eis que eu estou à porta e bato. Ele fala para a igreja. Tenta imaginar Deus falando isso para a igreja, para aqueles que oram, para aqueles que jejuam, para aqueles que não faltam culto, para aqueles que são do louvor, para aqueles que são pastores. Ele falou o seguinte, eu estou à porta. Se ele está à porta, ele está batendo, ele está do lado de dentro ou do lado de fora. Deus falando para a sua igreja isso. Ele está falando para o mundo. Eu estou à porta e quero entrar. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Consegue entender, irmãos? Se isso aconteceu na geração antes de Jesus, aconteceu na geração de Jesus, aconteceu na geração depois de 50 anos de Jesus, faz 2000 anos que Jesus ainda não voltou, o que está acontecendo na nossa geração? E o que vai piorar até o dia de Jesus voltar, irmãos? Uma população que está se escandalizando com o próprio evangelho. Como que isso fosse o quê? Ultrapassado. A Bíblia é ultrapassada. Porque não leva em conta os problemas da nossa sociedade. A Bíblia não consegue lidar bem com os problemas da nossa sociedade. A Bíblia não consegue contextualizar o que nós sofremos, o que nós vivemos hoje. Você tem que ser mais devagar, Marcelo. Você tem que ponderar as coisas. O Senhor responde uma coisa para você. Em verdade, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não mudo. Eu nunca mudei. Eu nunca vou mudar. O meu padrão é Cristo, para o amor e para a justiça.
Se vocês se escandalizam no meu filho, não tem mais nada que eu possa fazer. O próprio que te escandaliza, a Bíblia diz que a pedra que eles tropeçaram e depois virá do céu, esmagará, esmiuçará todo tipo de pensamento errado. Ele usa o exemplo de Nabucodonosor para dizer que a pedra, sem auxílio de mãos, cai e espedaça tudo. Nós vemos isso, que o mesmo Jesus que pode te justificar e salvar é aquele que virá julgar e vingar o pecado de toda a humanidade. É o mesmo. Ou ele se torna para você a pedra principal, ou ele vai transformar para você pedra de tropeço. O evangelho te salva, ou ele vai te escandalizar de vez. O evangelho é tudo para você, ou ele vai ser nada. Nós vamos falar disso semana que vem. Está chegando o tempo dele separar o justo do injusto. Está chegando o tempo, nos últimos dias, que aqueles que são santos santifiquem ainda mais, e os impuros se lambuzem ainda mais na impureza, na sujeira. Nós vamos ver umas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, daqui para frente. Nunca se ouve e você vai ver acontecer algo terrível. Se já está ruim, o aumento da iniquidade, o aumento da maldade vai estar mais. Se existe injustiça, vai aumentar mais. Se existe pobreza, vai aumentar mais. Se existe fome, você não sabe o que é fome ainda no mundo. Está para chegar dias de grande fome. O coronavírus não foi nada comparado ao que está para vir. Se você, cristão, deixou de vir no culto porque estava sem dinheiro, você está com um problema. Se você está deixando de vir no culto porque é longe, você está com um problema. Sérios problemas. Porque você já está fazendo aqui nessa geração. Roubando de Deus. O que é de Deus? Se toda desculpa que nós estamos dando por causa do coronavírus, não porque isso, não porque aquilo. Não foi você que perdeu o emprego, né? Irmãos, haverá dias, diz a Bíblia, diz as Escrituras, que nós seremos proibidos de comprar e vender. E daí? Cadê o amor? Cadê a justiça? Deus prometeu nunca me abandonar. Ele está com você mesmo quando você não tem o que comer. E daí? Vai abandonar o Senhor porque você não tem o que comer? A Bíblia é categórica em dizer isso. Muito clara em dizer, haverá uns dias onde vocês serão odiados por todas as pessoas, e as pessoas que fazerem mal para vocês vão achar que estão fazendo algo bom para Deus. Elas vão matar e bater em você dizendo, eu estou cultuando a Deus. E aí? Cadê o Deus? É só falar exatamente que nem eles aqui. Senhor, mas parece que não está tendo muito vantagem assim te cultuar, sabe? Porque eu estou orando, estou jejuando e as coisas só pioram. Perdi o emprego, minha esposa ficou doente. Meu filho morreu. Meu pastor está preso. E agora? Deus vai dizer uma coisa para você. Eu não mudo. Eu continuo sendo o mesmo. A igreja está ouvindo o que o Espírito está dizendo para ela. E eu estou dizendo que essa palavra que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, é só o início do Evangelho, do reino de Deus. O Evangelho, chamado também de Evangelho eterno. O Evangelho também chamado o Evangelho de Deus. Irmãos, a única notícia que Deus tem para a humanidade, sabe qual é? Cristo. A pergunta, é suficiente para você ou não? Cristo já é suficiente para você, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Cristo mais um emprego, Cristo mais uma esposa, Cristo mais um filho, Cristo mais um pastor legal, Cristo mais uma igreja legal, Cristo e mais dinheiro na poupança, Cristo mais um carro do ano. E se você tiver só Cristo e Ele tirar tudo o resto? Sabe o que nós vamos ter que falar? Exatamente o que Jeremias falou. Lamentações, capítulo 3. Vale a pena a gente ler, embora não estava no meu script. Abra lá. E nós vamos concluir com esse texto. Aleluia. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Exatamente o que estava acontecendo com Jeremias, tá? E Jeremias está sofrendo isso sem estar vivendo o que o povo estava vivendo. Jeremias estava vivendo... Olha o verso 1, para você ter uma ideia do que ele estava vivendo.
Jeremias é um homem segundo o coração de Deus, amém? Amém ou não amém? Jeremias é um homem que chorava o coração de Deus, ele sentia as dores e chorava junto, chamado do profeta chorão. Eu não estou falando aqui de um homem perverso, não estou falando aqui de um homem que estava pecando, eu não estou falando de um homem que estava errado, estou falando de um homem que teme a Deus, que estava entendendo, estava tendo a leitura correta do tempo de Deus, e mesmo assim, olha o que está acontecendo com ele. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. Olha o que ele diz, verso 2. O eterno Deus me guiou, me fez passar pelas trevas e não pela luz. Meu Deus. Diz que o Senhor está voltando, mano. A gente vai viver isso aqui que eu estou falando. Escuta o que eu estou dizendo aqui. O cristão, nós vamos passar exatamente o que Jeremias está passando aqui. Presta atenção. Leia para você perceber o que ele está passando e a resposta que ele dá pelo que ele está passando. Calma. Quem conhece realmente o seu Deus, Daniel capítulo 11, verso 32. Então fará proezas, mesmo em meio desses dias. O que está nos esperando, irmãos? Verso 1, verso 2. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva do diabo. É isso que está dizendo o texto. A vara corretiva do mundo, a vara corretiva do sistema do anticristo, a vara corretiva dos países injustos, dos governos injustos. Não! Eu estou testemunhando da vara de Deus. E para onde o eterno Deus está me guiando? Eu que sou um homem temente, eu que amo a Deus, eu que ando longe dos pecados. Eu vou passar pelas trevas e não pela luz. Agora, eu quero que você medite nesse texto, irmãos, na sua casa, o capítulo inteiro, mas vamos para o verso 21. Ali ele está dizendo tudo o que estava acontecendo com ele, o que ele estava experimentando. Mas olha a resposta de um cristão, irmãos, de quem conhece o seu Deus. Daquele que está acolhendo o verdadeiro evangelho para dias que estão para vir, irmãos. E alguns dos nossos irmãos já estão passando por isso, tá ok? Nós estamos vivendo aqui a experiência do nosso irmão Caleb, ore por ele. Mais uma vez ele não conseguiu voltar para sua casa, você viu a mensagem, tadinho. A gente sente assim, né? A gente não sente ainda, irmãos. A gente precisa começar a sentir. Ok? Deus precisa fazer o que a gente sinta. Não mais dó, não pena, sabe assim? Tadinho dele. Não, irmão, a gente precisa sentir exatamente o que Jeremias está sentindo, porque Jeremias está sentindo a dor do coração de Deus. Por isso ele é chamado de um profeta chorão. Ele chorava mesmo. Só viu ele chorando. Como era o Gregório, né? Existe muitos nossos irmãos que estão sofrendo exatamente o que Jeremias está sofrendo. E o verso 21, os nossos irmãos também estão na mesma resposta de Jeremias. Verso 21, presta atenção à resposta que você tem que estar apto para dar quando esses dias estão chegando sobre mim e sobre você. Contudo, quero lembrar do que me dá esperança. O que dá esperança? Pensa você passando por esses dias como Jeremias. Escassez de comida. Jeremias aqui está para ser preso, ou aqui já está preso, por fazer o bem, por profetizar a palavra de Deus. E ele foi preso, sabe por quem? Por quem Jeremias foi preso? Quem lembra? Não foi preso por Nabucodonosor não, tá? Na verdade, Deus usou as trevas para libertar Jeremias. Sabiam disso, não? Deus não usou o homem de Deus para libertar Jeremias. Deus falou ao coração do rei perverso: Jeremias, você não pode tocar. Mas sabe quem prendeu Jeremias? O povo de Deus. O povo de Deus que prendeu Jeremias. E se não fosse Deus falar com o coração do rei perverso, ele morreria. Mas olha que Jeremias fala. O que é que me traz esperança? Vamos ler o que Jeremias fala? Dinheiro, uma igreja boa, um pastor que nunca me maltrata,
irmãos que nunca me decepcionam. É isso que me traz esperança. Ter sempre um emprego, nunca sofrer injustiça. Olha o conceito de Deus para Jeremias. Preso, sofrendo perseguição dos seus próprios irmãos, simplesmente porque ele falou a verdade. Sabe qual era a verdade que Jeremias falou? Ele está vindo com juízo e julgamento sobre vocês que abandonaram ele. Sabe o que eles falaram? Isso não é de Deus, não vão prender você. Você é um falso profeta. Os verdadeiros profetas serão considerados como falsos profetas. E os falsos profetas serão considerados bons profetas, porque estarão profetizando coisas boas na vida das pessoas. Olha o que ele lembra. Meu Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. O que ele está lendo aqui, irmãos? Jeremias é antes de Malaquias. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Como que ela se renovou sobre mim hoje se eu continuo preso, Deus? Esse não conhece a Deus. Sendo assim, verso 24, digo a quem? Digo para Satanás? Não. Digo para mim mesmo. O que nós temos que dizer para nós mesmos todos os dias, irmãos? O que nós temos que reafirmar no culto, irmãos? A minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A minha porção é o Senhor. O que ele está dizendo? Cristo é suficiente para mim. Ele me basta. Paulo, quando entendeu isso, o que ele escreveu? Filipenses capítulo 3. Meu Deus. Quando comparado a Cristo, agora que eu conheço Cristo, eu abro mão de tudo, porque tudo é nada quando comparado a Cristo. Isto é um cristão que entendeu o Evangelho. Sabe qual a resposta que você vai dar então para a falta de emprego? Cristo. Sabe qual a resposta que você vai dar para quem te persegue? Cristo. Sabe qual a resposta que você vai dar para quem te promove injustiças, até por um cristão? E isso pode vir de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de filhos e filhas. Injustiça terrível. Sabe o que você responde? Cristo. Sabe quando você for preso, justamente, sabe o que responde? Cristo. Nele, Cristo, depositarei toda a minha esperança. Verso 25, eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele. Não tem, você percebe que não tem eu aqui? Não tem nada que você faça, de bom ou de ruim. É o que ele faz para com aqueles que o buscam. Pois você medita em casa. Agora verso 32. Ainda que ele traga, ele quem? Deus. Ele dá uma conversa entre Deus, não é o Satanás não, tá? Ainda que Deus traga sobre mim muita tristeza. Quem aqui que não suportaria muita tristeza e abandonaria o Senhor? Tem gente que está abandonando o Senhor por alegrias, não é por tristezas. Né? Eu sempre queria um carro para dar carona para os irmãos, e o cara ganhou um carro novo para vir para a igreja. Sempre queria um bom trabalho, o cara tem um bom trabalho, daí abandona porque tem coisa para fazer diferente, né? O cara queria um ótimo trabalho, tem um ótimo trabalho, e para de vir. Tudo aquilo que ele queria, Deus deu. E isto fez ele abandonar Deus. Agora, quando vem a tristeza, então? Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão, não é o seu dinheiro que vai amparar. Aquela mulher que deu o equivalente a um ano de trabalho
para ungir os pés de Jesus, Jesus não deu 2 anos de dinheiro para ela depois. Sabe o que Jesus falou para ela? Não foi riqueza. Sabe o que ele falou para ela? O que você fez é memória diante do meu Pai. Irmãos, entenda o que eu estou falando para vocês aqui. O que você fez não é recompensado com dinheiro, não é recompensado com status, não é recompensado com nada. O que você fez está em memória diante do meu Pai. Quem aqui quer a recompensa do Pai? Quem aqui quer chegar, Jesus vai batendo para estar aqui, Pai. Este aqui eu quero apresentar, falar o nome dele diante do Senhor. Pois é imenso o seu amor. Irmãos, se você não conhece a Cristo, você precisa conhecer. Que gente do sofrimento terrível que está para vir sobre o mundo. E alguns nossos irmãos já estão experimentando. Sabe o que você pode experimentar? O seu amor imenso. A ponto de Paulo nas cadeias. Alguns historiadores vão dizer que Paulo estava preso, sabe como? Nas cadeias que Paulo estava preso, a água dava no seu peito. Água gelada das cavernas. Que a maioria das prisões era em cavernas. E muitas das vezes as 2 mãos estavam amarradas. Sabiam disso? Não era uma prisão como dessas que a gente vê, que tem tudo. E nessas prisões, Paulo cantava. Pois imenso é o seu amor e infalível. Irmãos, quem conhece verdadeiramente o seu Deus, vai conseguir permanecer. Quem não conhece o seu Deus, vai abandonar e vai tropeçar em Cristo. É o tempo, irmãos, de o Evangelho ser suficiente para nós. É o tempo que nós amamos o Evangelho verdadeiro, sem adicionar nada. Eu já dei para vocês uma tarefa para vocês fazerem, não sei se todos fizeram. Eu vou falar de volta, faça para vocês saberem o que eu estou falando. Quem que gosta de ketchup que nem eu? Ketchup ou ketchup. É uma delícia, não é? Faça um teste para ver se você está a fim de comer o Evangelho puro, in natura. Sem adicionar açúcar. Sem adicionar conservantes. Faça um dia, toda vez que você se esquecer do verdadeiro Evangelho, você come um pouquinho desse ketchup orgânico. E vê se você consegue engolir ele. Se você conseguir, significa que você está entendendo o que é o verdadeiro Evangelho. Uma vez eu fui tentar comer ketchup orgânico, in natura. Sem açúcar, sem conservantes, sem agrotóxico. Você vomita. Sabe por quê? Porque o nosso corpo não está mais acostumado a comer algo natural. De tão intoxicado que ele está. O Evangelho é tão ofensivo para o coração humano que a gente precisa adicionar um açúcar, não é assim? Tomar junto com um refrigerante, não é assim? As nossas filhas até acho que os 4 anos, ou 3 anos talvez, tudo que elas comiam era sem açúcar, sem sal. Eu não conseguia entender como que elas conseguiam tomar leite sem açúcar. É um negócio sem gosto nenhum. Mas elas amavam aquilo. Porque elas não foi apresentado para elas o açúcar. Depois que você apresenta a Coca-Cola, quem quer tomar leite sem açúcar? A gente gostou tanto do chamado evangélico. Esse evangélico no nosso país ficou tão agradável. Tão agradável. Tão, né, assim... É aquela roupa que serviu, né? Eu precisava de uma religião, né, que me ouvisse. Precisava de uma religião que não me criticasse. Não era assim? Precisava de uma religião que eu poderia ir, as pessoas olhar para mim e não iam me julgar. Precisava de ir num lugar onde as pessoas não iam olhar cara feia para mim. Encontrei uma igreja onde o pastor fala e te dá risada. Não. A igreja evangélica virou isso. Encontrei uma igreja agora onde eu vou lá, nossa, cara, mó chapação. Agora encontrei uma igreja para mim. Né? As pessoas me amam. E a igreja começa a pregar o evangelho. Quantas pessoas tem? E os nossos irmãos pastores
apóstolos, profetas que estão pregando no YouTube, que pregam o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas estão assistindo a mensagem e reprisando? Quantas? Quantos lugares estão se falando sobre que a volta de Jesus está ligado a julgamento e punição dos infiéis? Que o próprio Jesus vai matar eles. Jesus vai matar alguém, mas ele não é o Salvador? Por não conhecer verdadeiramente nosso Deus e ter uma imagem errada sobre Deus, muitos estão tropeçando no Cristo, que deveria salvá-los. Verso 33. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições e pesares aos seres humanos. É esse entendimento que Deus quer ter para você, irmãos. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Não pense que Deus é sadomasoquista. Deus não tem prazer em ver Jeremias sofrendo. Mas Deus sabe que esse sofrimento vai produzir, como diz em Pedro. Ele diz que assim como o ouro que precisa ser purificado, ele diz que a nossa fé precisa ser testada. Porque o problema é o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu penso que você poderia meditar em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, para essa semana. Preparar o teu coração para as próximas que virão. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o meu Senhor não me abandonou. Nós vamos conseguir dizer isso diante de tanto sofrimento, tristeza e angústias. Amém? Mas aquele que conhece o seu Deus, este sim permanecerá. Então, espero que mais uma vez hoje Deus possa estar ministrando o seu coração. E se existe algum lugar no teu coração que não é dele, ele está dizendo: volte para mim. É só isso. Toda a conversa aqui é só para dizer isso para você. Volte para mim. Eu não tenho prazer em destruir você. Pelo contrário, se eu quisesse destruir você, eu não teria enviado meu filho para vos salvar. Mas se você continuar confiando na sua justiça, se você continuar confiando que o meu amor para você é sem sofrimento, você está me perdendo pouco a pouco. Se você confia que vida cristã é o que você faz, você está me perdendo pouco a pouco. E eu quero mostrar para você, não faça isso. Volte para mim. Amém?